No vídeo de hoje eu quero trazer um vídeo um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui no canal. Eu quero falar sobre essas alterações do Pix, eu quero falar um pouco sobre o lado ruim de você ser imigrante, eu quero falar sobre alguns impactos do Pix até para quem está fora do Brasil. E por que está acontecendo um grande retorno de estudantes que vieram fazer medicina aqui na Argentina para o Brasil agora em 2025? Por mais que tenham alguns chegando, muitos estão indo embora, inclusive a maioria dos que eu conheci ano passado. Então eu quero falar um pouco disso e como que essas alterações do Pix acabam influenciando nisso também. Eu sei que parecem vários assuntos desconexos, mas eu prometo que se você me der o benefício da dúvida e prestar atenção nesse vídeo, eu vou conectar todos os pontos para vocês. Bom, a primeira coisa que eu queria falar sobre essa alteração do Pix é que algumas pessoas estão falando que está tendo uma taxação sobre o Pix, e ainda não é isso. O que está tendo é que os bancos vão informar transações acima de R$ 5.000. Mas eu acredito que tem outros vídeos que explicam esse ponto melhor do que eu poderia estar fazendo aqui, tem economistas falando sobre isso, mas eu quero falar da prática, como que está interferindo para as pessoas que vivem aqui na Argentina, que vieram fazer medicina aqui. Caso você não saiba, né, talvez não faça parte da sua bolha e está tudo bem, ainda mais o nosso canal aqui que é de tecnologia, tem a possibilidade de você fazer medicina sem prestar vestibular aqui na Argentina, em faculdades públicas, e aí tipo, você meio que estuda de graça, já que são faculdades federais. Então tem várias cidades aqui na Argentina que tem esse tipo de faculdade. Você tem a UBA em Buenos Aires, na capital, você tem a UNLP, que é a faculdade aqui de La Plata. Eu vim para cá para estudar, mas não medicina, mas para fazer uma pós-graduação em engenharia de software, que também é gratuita, né, por ser uma federal. Você tem outras cidades como Rosário, que tem faculdade de medicina e por aí vai. Como o meu foco não era sobre medicina e sim sobre tecnologia, eu vim aqui para La Plata porque eu vou fazer uma pós-graduação em engenharia de software e aqui na UNLP. Tá? Então, assim, esse é o motivo pelo qual eu saí do Brasil e vamos entrar agora no assunto do Pix. Eu quis fazer essa introdução sobre as faculdades de medicina, porque o Pix também está influenciando nos alunos que vieram para cá fazer medicina, e é um dos motivos que muitos estão indo embora, tá? Então, o que eu quero falar sobre essa questão dos impactos do Pix na economia das pessoas que estão aqui, mas primeiro eu quero falar um possível desdobramento disso aí no Brasil. Eu quero trazer aqui alguns desdobramentos do impacto do Pix. Primeiro eu quero falar coisas em comum que acontecem aqui na Argentina por causa de todo aquele período de inflação de mais de 200% ao ano que o país passou, possíveis soluções também para pagar menos impostos que a população adotou, que é o que o brasileiro está tentando fazer aí. Alguns lugares já não estão mais aceitando pagamento em Pix, em pequenos comércios e por aí vai. E vou falar das minhas experiências de alguém que está vivendo num país que meio que passou por um período que parece que é o período que o Brasil está entrando agora, e como que as pessoas fizeram aqui as consequências disso. A primeira coisa que eu quero falar sobre essa questão de agora alguns comércios no Brasil estarem não querendo mais receber Pix. Em alguns lugares vão começar a querer receber cada vez mais somente em dinheiro e não em Pix mais, e nem mesmo em cartão de crédito. Como que isso acontece aqui na Argentina? E eu acredito que vai chegar aí para vocês também. Aqui, por exemplo, o meu aluguel, eu tenho um contrato onde uma das cláusulas é solo efetivo, ou seja, eu só posso pagar meu aluguel em dinheiro vivo. Eu não posso pegar, igual aqui, para eu trocar dinheiro eu tenho que usar o Western Union, ou cambistas, ou coisas do tipo, para eu trocar real para pesos, para eu viver aqui o dólar. Porque aqui a galera ama dólar. Porque o peso, como ele vai desvalorizando e o dólar tende a se valorizar, as pessoas recebem o pagamento delas em pesos e compram dólar e tentam viver dolarizados. É a melhor maneira deles se protegerem contra a flutuação do câmbio, que pode ser uma nova tendência aí no Brasil das pessoas começarem a comprar mais dólar. Apesar do dólar estar caro, não quer dizer que ele não pode ficar mais caro ainda. Aqui na Argentina, um dólar é 1.000 e poucos pesos agora, mas já chegou a ser mais. Chegou a bater 2.000 pesos, coisas assim. Creio que até mais, é porque eu não olhei um histórico muito para trás disso, tá? Mas o que acontece aqui? O meu aluguel eu só posso pagar em dinheiro, então todo mês eu tenho que trocar dinheiro na Western Union, ou agora que eu já tenho DNI aqui, eu já sou legal no país, eu posso ter conta em bancos aqui, eu posso trocar com um cambista que envia para o meu banco, e aí eu saco em dinheiro, vou lá e pago em dinheiro. Por que o meu contrato de aluguel é assim e como isso vai chegar para vocês aí provavelmente com essa questão das alterações? Por que eu tenho que pagar em dinheiro? Porque a imobiliária, provavelmente o meu contrato é de gaveta, ou seja, ela não declara nenhum ganho que ela recebe do meu aluguel e nem do de muitas outras pessoas, visto que
100% dos contratos nessa imobiliária que eu aluguei, que foi a única que eu consegui sendo estrangeiro e alugando com passaporte, era somente em dinheiro vivo. Então, toda vez que o argentino ele só recebe aqui em dinheiro vivo para vários outros comércios, que eu vou entrar nisso agora, é melhor porque daí eles não pagam imposto. Vou dar um exemplo agora, o aluguel eu creio que vocês já entenderam. Eu poderia trocar dinheiro para uma conta bancária e fazer uma transferência para eles. Aqui eles têm uma espécie de Pix, só que o seu nome é Elias, ou transferência via CBU. Na transação ele é quase igual fazer um Pix, você bota o número, ou o nome, ou o e-mail, ou o nome do Elias, ou o número do CBU e manda, a transação é exatamente igual ao Pix, só que eles são taxados. Então, eu tenho que sacar dinheiro e pagar em dinheiro. Outra coisa que eles encontraram aqui, e talvez, infelizmente, venha acontecer aí, espero que não, eu fui comer um hambúrguer no KFC com a minha esposa esses dias. A gente tem aqui a nossa rotina aqui é diferente. Quem acompanha outros vídeos do canal vê que com o passar do tempo eu tenho emagrecido cada vez mais, porque todo dia eu caminho antes do trabalho e depois do trabalho. E num desses dias, numa sexta-feira, a gente estava caminhando depois do trabalho, já era umas 7h30 da noite, apesar que aqui fica de dia até 9 horas da noite, porque a gente está no verão. Mas ainda não era verão nesse dia que eu estou contando para vocês. A gente entrou no KFC e eu queria comer um lanche com ela. A gente pediu o lanche e na hora que eu fui pagar, a pessoa falou assim, não, é só efetivo ou PayPal. Aí eu falei, eu não tenho PayPal, eu tenho Banco Prex, eu tenho Mi Cuenta DNI, que é um banco aqui da Argentina, eu tenho tal. Ela falou assim, não, só efetivo ou PayPal, porque a taxa do PayPal é mais interessante para eles. Então, começou-se assim, aqui, se eu quisesse fazer compra em vários lugares, para cada lugar eu tenho que ter um tipo de conta. Tem lugar que é só Banco Naranja. Então, de acordo que o seu estabelecimento consegue fechar uma maquininha com uma taxa menor de imposto, aquele comércio passa a funcionar só com aquela maquininha. E isso acaba fazendo com que você, como ser vivente no país, né, digamos assim, tenha que ter inúmeras contas em inúmeros bancos. Outra coisa que eles fizeram aqui, como as coisas vão ficando mais caras porque a inflação ia só subindo, eu não quero entrar no tema Milei. Se vocês quiserem, como não é o foco do canal, eu posso falar tudo que mudou depois que Milei entrou, como que as coisas subiram, por que subiram, se for o caso, vocês peçam. Mas vamos focar na questão do Pix, da influência disso e como eles tentaram contornar situações semelhantes a essa do Pix aí no Brasil, que estamos vivendo agora, como que eles tentaram contornar isso aqui na Argentina. Então, outra maneira que eles encontraram alguns bancos fazem alguns acordos com algumas maquininhas que é assim, se você comprar, por exemplo, hortifruti aqui, de segunda a sexta, ou seja, de lunes a viernes, se eu compro em alguns dos hortifrutis que tem perto da minha casa, já ia falar cerca da minha casa, perto da minha casa, eu tenho retorno, eu tenho reembolso, eu faço a compra hoje e eu ganho 30% do valor que eu comprei de volta depois no final do mês. É um tipo de acordo para as pessoas se incentivarem a comprar com aquela taxa daquela máquina, mesmo sendo um pouco elevada, mas vai ter um repasse de volta para o usuário final, que é o cliente, que no final das contas quem está olhando o preço é quem compra e não quem está vendendo. Aí, se eu for comprar no mercado, por exemplo, aqui também tem o Carrefour. Se eu comprar em dia de segunda e terça, eu tenho que pagar com PayPal para eu ter um reembolso de 15%, que a máquina estorna para quem usou, né, para o usuário. Se eu comprar na quarta e na quinta, eu tenho que pagar com Mi Cuenta DNI e tenho 15% de reembolso. Se eu comprar na sexta, é um outro banco que eu não tenho, por isso eu não lembro o nome dele agora. Se eu comprar no sábado e domingo, eu não tenho reembolso de nada. Então, normalmente o que as pessoas fazem é se planejar para estar comprando durante a semana, que é quando tem os descontos. Também tem desconto final de semana. Sempre em efetivo você vai ter um certo tipo de desconto. Aí é independente do dia. Normalmente o preço das coisas são em dinheiro é tanto, com tarjeta, né, que seria o cartão é tanto, e com transferência de tal e tal banco é tanto. Então é normal você chegar no comércio aqui e ele ter 3, 4, 5, às vezes 6 preços diferentes de acordo de qual meio de pagamento você vai usar. Espero que não chegue isso por aí, porque é bem confuso, dá um puta trabalho quando você vai comprar várias coisas, tem que ficar calculando. Então, espero que até esse momento vocês já tenham entendido alguns dos possíveis desdobramentos do que pode vir a acontecer aí com essas alterações do Pix, né? Que foram coisas semelhantes a isso que vocês estão passando aí agora. A Argentina já passa por isso há muitos anos, e então os desdobramentos vieram a ser esses. Só antes da gente falar sobre o efeito de vários brasileiros estarem retornando,
da Argentina. Antes eu quero só falar mais alguma coisa sobre essa questão do dinheiro, porque no final de semana você também tem devolução. E aí, normalmente, é em bares e restaurantes. Então, assim, para a galera que gosta de tomar um gelo, vai gostar desse ponto do vídeo. Aqui em bares e restaurantes, se você vai comer uma pizza, se você vai tomar uma cerveja, comer uma porção, de sexta, depois das 20 horas da noite, até domingo, você tem reembolso de 10 a 20%, dependendo de onde você compra e dependendo de como você pagou. É claro que não em dinheiro, você não vai voltar lá no final do mês e a pessoa vai te devolver dinheiro, mas algumas dessas máquinas de cartão e alguns sistemas bancários te fazem reembolso. Então, uma maneira que o povo começou a ter um pouquinho mais de poder de compra, já que no final do mês eles recebem essas porcentagens de volta de tudo que eles compraram, dependendo de como eles compraram. E aí, na última semana do mês, que é normalmente quando as famílias elas já estão ficando sem grana, elas recebem essas restituições, se é que a gente pode chamar assim, e elas podem fazer a última compra do mês ali, tá? Então, espero que dessa questão de como isso mudou aqui e pode acabar sendo uma mudança para vocês aí também, talvez isso tenha se feito entendido. Agora vamos falar sobre o lado ruim de quando você tem um imigrante que você está sustentando em outro país, e aí entra essa questão do Pix, porque muitos dos poucos, né, mó pleonasmo absurdo aí, dos amigos que eu tenho feito aqui, eu estou começando a dar tchau para a maioria deles, e tô vendo que está chegando um ponto que talvez eu fique isolado aqui ou que eu seja o próximo a dar tchau também. Vamos ver como as coisas vão ficar. Por que muitos estudantes de medicina estão indo embora? A maioria dos estudantes que vêm para cá estudar são pessoas novas, entre seus 18 a 25 anos, a grande maioria, tá? Aí entra aquelas pessoas que tentaram passar em vestibular de federal e não conseguiram, ou tem aqueles que o pai já mandou direto assim que saiu do terceiro ano, tem a galera que tentou pagar particular, mas como é muito caro medicina no Brasil, as pessoas acabam não tendo condição de financiar a faculdade, então elas acabaram vindo para cá estudar de graça, porque entre você pagar de 9 a 15, 20 mil de mensalidade numa faculdade de medicina no Brasil, aqui com 4 mil, 3 mil, depende do seu estilo de vida, 5 mil, aí tudo depende de como você quer viver, né? Você consegue sustentar aqui a pessoa tranquilamente, pagando aluguel, alimentação e tal. Em se tratando de quando é um estudante só, você também tem a questão das repúblicas, que às vezes você paga bem barato, assim, mais uma taxa de manutenção, ou você pode alugar um quarto na casa de alguém, o que é bem comum aqui quando você é aluno, ou a galera aqui, quando tem uma casa grande, às vezes eles alugam aquela casa para inúmeros estudantes. Fala, tenho 3 quartos, tem X beliches em cada quarto, e eu alugo por pessoa que está alocando o meu imóvel, né? E não o imóvel em si. Então, algumas pessoas pagam 80 mil pesos, 100 mil pesos, 220 mil pesos para estar numa dessas casas compartilhadas aí, que acabam sendo meio que centros de estudantes, de certa maneira. Então, por que essas pessoas estão indo embora? Muitos alunos vêm para cá com um orçamento de 2 mil a 3 mil reais para poder passar o mês aqui. E o que muitas famílias do Brasil faziam? Os pais faziam bicos, faziam uma segunda fonte de renda e mandava com Pix o dinheiro para cá, para uma Western da vida, ou para algum cambista, e as manobras que as pessoas vão conhecendo depois que elas já estão estabilizadas aqui no país, os caminhos. Só que já teve aluno que eu conheci aqui, que eu acabo conhecendo muitos brasileiros que te apresentam outros brasileiros e você vai fazendo a sua rede. A maioria está indo embora porque a maneira pela qual seus pais conseguiam essa renda extra para estar enviando dinheiro para elas já começou a ser dificultada com essa alteração do Pix. Então, na incerteza se vai conseguir manter essas pessoas, algumas já estão retornando. E outras é pelo efeito Milei, que tudo dobrou, triplicou, quadruplicou de preço, porque para melhorar vai ter que piorar primeiro, mas esse seria um tema para um outro vídeo, até porque isso já está ficando bem extenso. Então, qual que é o lado ruim dessa questão de quando você é imigrante, só para concluir esse vídeo, que quando você sai do seu país, você acaba encontrando de pessoas do seu próprio país uma certa rede de apoio, que aí você vai encontrando pessoas que já chegaram, são do mesmo país que você, falam a mesma língua que você, que não é a língua do país, e elas já se adaptaram, já sabe qual banco tem melhor taxa, qual o melhor lugar para comprar tal coisa, onde coisa é mais barata, onde é mais caro, onde é mais seguro, onde é menos inseguro na questão de aluguel. Então você acaba sendo apresentado para as pessoas que chegaram antes de você e percorreram o caminho que você está percorrendo. E hoje eu estou me vendo numa situação que da bolha dos brasileiros que eu conheci aqui, eu não vou conseguir acertar uma porcentagem exata, porque eu não anotei quantos brasileiros eu conheço. Mas eu te falo que a cada 10 eu estou dando tchau para 8 esse ano. Então está chegando o momento que eu estou meio que começando a ficar sozinho. Os que não foram embora agora vão estudar até o meio do ano,
porque tem umas provas para poder concluírem, e no meio do ano, concluindo essas provas, eles vão trancar e tentar seguir com a faculdade ou no Paraguai ou no Brasil, e também estão indo embora. Muitos por essa questão do PIX, sim, porque as famílias elas não esperam as coisas acontecer e pelo temor ali do momento de imaginar que talvez vai bancar a pessoa aqui mais um ano e depois não vai ter como, e vai ter todo esse gasto por um ano em vão, então algumas pessoas já estão voltando também por causa disso. Então assim, é uma situação bem complexa, não dá para tratar toda ela num vídeo, mas eu espero que se você chegou até esse ponto do vídeo e não se inscreveu, me ajuda aí. E o que eu quero dizer com isso? Além de, provavelmente no Brasil, se fortalecer a questão de preferir o pagamento em efetivo, como eles falam aqui, em dinheiro, também provavelmente vocês vão ter múltiplos preços na prateleira, tá? Se as coisas se espelharem em mais ou menos ser como foram as manobras aqui. Espero que não chegue a isso, espero que novas políticas possam ser desenvolvidas no nosso país, até porque eu pretendo voltar assim que possível. Primeiro eu quero fazer meus estudos aqui, mas espero que venham dias melhores aí para o Brasil e que vocês entendam os possíveis desdobramentos, que são a exigência de pagamento de dinheiro vivo, talvez começar a ter múltiplos bancos com múltiplas taxas, e isso influencia que alguns comércios se amarrem a certos bancos para pelo menos certos tipos de pagamentos em certos dias da semana. Não sei se o reflexo vai ser igual, mas eu apresentei para vocês opções do que acabou acontecendo num país vizinho. Se você gostou, deixa o like, se inscreve e compartilha o canal. Nos vemos no próximo vídeo.